Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, KJ Nó. KJ é jornalista, analista político, escritor e educador especializado em geopolítica e economia política da região Ásia-Pacífico. KJ, bem-vindo ao canal Mel Global. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Agradeço pela flexibilidade em relação ao horário. Claro, eu queria discutir as implicações ou os resultados do recente encontro entre o presidente Trump e o presidente Xi. Talvez, antes de mergulharmos mais fundo em alguns dos significados mais complexos, você pudesse destacar quais foram os principais pontos da reunião que mais chamaram sua atenção. Isso seria ótimo para os nossos espectadores. Bem, acho que a principal conclusão é que os Estados Unidos recuaram. E sabe, a esquerda, lembramos a nós mesmos de não contar mentiras nem reivindicar vitórias fáceis, porque não existem vitórias fáceis. Mas isso parece um claro golpe. Não um nocaute, mas um golpe. É realmente um momento em que o valentão percebe que não pode mais intimidar ninguém. Especificamente, os Estados Unidos haviam imposto sanções relacionadas ao fentanil. Estavam ameaçando impor novos controles de exportação, a chamada regra dos 50%, e aumentar o número de entidades sancionadas. Também haviam aplicado taxas portuárias exorbitantes, junto com muitas outras medidas coercitivas, e essencialmente retiraram todas elas. Retirou tudo e voltamos ao arranjo inicial que havia sido acordado em Madrid. Agora, voltando a Madrid, lembre-se, essa foi a continuação das negociações comerciais em Genebra, Londres e Estocolmo. Portanto, esse foi o quarto conjunto de discussões. Houve um acordo para administrar as diferenças por meio do diálogo e da cooperação, não da confrontação. E assim que isso terminou, os Estados Unidos impuseram essas medidas extraordinariamente restritivas contra a China, adicionando milhares de entidades chinesas à lista de entidades, ameaçando tarifas de 100%, taxas portuárias unilaterais e assim por diante. Eles também estavam eliminando as regras de minimis. Itens abaixo de $800 são isentos, e assim por diante. Todas essas medidas foram tão extraordinariamente agressivas que a China reagiu, e reagiu com força. Eles não ficaram irritados, simplesmente retribuíram. Essas foram as restrições sobre elementos de terras raras que vinham ameaçando, o que também incluía controles secundários e limitações sobre equipamentos de processamento, e assim por diante. Muito semelhante ao que os Estados Unidos vêm fazendo com o CHIPS Act e outros controles. Quando isso aconteceu, os estadunidenses ficaram atônitos. De fato, não apenas hesitaram, mas ficaram chocados. Era possível ver o desespero, e então eles querem sua jogada. Sabe, no xadrez, se você ameaça uma peça e depois desfaz o movimento, se não leva a jogada adiante, basicamente perdeu aquela rodada. E foi exatamente isso que aconteceu. Não acho exagero dizer que a cadeia de suprimentos dos Estados Unidos teve uma experiência de quase morte. Faltavam poucas semanas para um colapso industrial. E sem dúvida, a indústria automobilística estava piscando, todos os sinais em vermelho. Lembre-se, os Estados Unidos foram construídos sobre a indústria automobilística. Os Estados Unidos são uma cultura do carro. Se você perguntar a um americano, a primeira vez que ele fez qualquer coisa foi dentro de um carro. As transições da vida acontecem em carros. Você pode até se casar dentro do seu carro. Toda a industrialização e urbanização dos Estados Unidos foi planejada em torno dos carros. Então, quando a indústria automobilística ameaça entrar em colapso, sem falar em toda a cadeia de suprimentos, dá para perceber que a situação é realmente muito séria.
Dá para notar porque todo mundo na classe dos falcões da China está agora com raiva, irritado ou deprimido. Michael Froman, ele é, sabe, o figurão do principal think tank do establishment, o CEF, está furioso. Ele está chamando Trump de incendiário e dizendo que ele basicamente destruiu a grande estratégia dos Estados Unidos em relação à China. Então eles estão muito irritados. E quando o establishment fica furioso, é sinal de que as coisas estão indo na direção certa. Parte dessa raiva e frustração dentro do governo dos Estados Unidos vem de um erro de cálculo sobre os pontos fortes e fracos, tanto dos Estados Unidos quanto da China. Quero dizer, antes dessa guerra econômica, ouvíamos muito sobre o tamanho do mercado consumidor americano, mas nunca ouvíamos nada sobre o tamanho do mercado consumidor chinês. Agora começamos a ouvir sobre isso, seja em relação à soja ou ao mercado de chips da Nvidia. Da mesma forma, nunca tínhamos ouvido nada a respeito antes. E quando digo nós, refiro-me à grande mídia, que nunca mencionou nada. É claro que aqueles de nós que vinham acompanhando de perto já sabiam disso. As pessoas estão agora aprendendo mais sobre a força da China em baterias de retaguarda e coisas do tipo. Se você pudesse nos dizer, já que a maioria dos analistas, e eu acho que eles estão certos, chama isso de uma distensão tática, em vez de uma redefinição estratégica, ou seja, em termos simples, uma trégua de curto prazo, em vez de uma reparação de longo prazo do relacionamento. Daqui para frente, quais são as forças e fraquezas estruturais tanto dos Estados Unidos quanto da China quando competem entre si? Acho que isso seria útil. Bem, os Estados Unidos ainda têm uma força estrutural em seu exército. Tem uma força estrutural, se é que podemos chamar assim, em seu sistema financeiro. Detém quase um monopólio sobre o sistema financeiro global e sua economia é altamente financeirizada. Além disso, tem, sabe, uma força tremenda em seu aparato de relações públicas e propaganda. Na verdade, eu diria que a maior força dos Estados Unidos é seu aparato de relações públicas, publicidade, propaganda e doutrinação. Eu argumentaria que controlam tanto a espinha dorsal quanto os algoritmos da esfera global de informação da mídia. Essencialmente, o maior poder dos Estados Unidos é manipular a mente de todos. É isso mesmo, no fim das contas. Essa é, de fato, a sua grande superpotência. Mas em termos de erro de cálculo, os Estados Unidos erraram profundamente e de forma fundamental em relação às tarifas, porque tarifas não são uma ameaça para a China. Essencialmente, é preciso entender que a China exporta bens para os Estados Unidos e os Estados Unidos exportam papel para a China, exportam dólares para a China. Esse é o desequilíbrio comercial. E os Estados Unidos sempre presumiram que por terem um grande mercado consumidor, tinham a vantagem que a China dependia deles. Isso está absolutamente errado, porque o dinheiro é fungível, o papel moeda é fungível, mas os bens raramente são fungíveis, exceto em certas circunstâncias, certo? Então, quando você precisa de um bem ou recurso específico, que pode ou não ser substituível, a China pode simplesmente exportar para outros lugares, e é isso que ela vem fazendo. Agora, mesmo estruturalmente, economicamente, veja bem, a China exportava cerca de 13% de seus produtos para os Estados Unidos, e isso caiu consideravelmente. Isso representa talvez cerca de 2% do PIB da China. Em outras palavras, o valor que ela exportava para os Estados Unidos é menor do que a contribuição de uma única grande cidade chinesa para o PIB. Xangai supera facilmente as exportações chinesas para os Estados Unidos. Portanto, desse ponto de vista, se você fizer as contas, não estou falando de matemática difícil, verá que isso não é algo tão relevante. Mas desde que os Estados Unidos impuseram as tarifas, a China simplesmente mudou de direção e aumentou significativamente suas exportações para outros países.
ela reduziu suas exportações para os Estados Unidos e seu superávit comercial aumentou, enquanto sua economia continua forte. Isso mostra que os Estados Unidos não são o fator determinante aqui. Eles não tinham a força que achavam ter com a ameaça das tarifas. E veja, tarifas de 100, 145%. Isso é um absurdo completo. Mas também precisamos lembrar que essa guerra tarifária começou com o primeiro governo Trump e foi planejada em duas fases. E a China, veja bem, cedeu um pouco na primeira fase das tarifas. Mas o que ela realmente fez foi se preparar para o retorno de Trump e uma segunda rodada de guerras tarifárias. Essencialmente, quando você está numa guerra tarifária, ou uma guerra cinética, ou uma guerra híbrida, a guerra é uma disputa de curvas de aprendizado, certo? O lado que aprende mais rápido vence. O lado que não aprende, que não se adapta, perde. Mas quando os Estados Unidos entraram em cena, vieram com o mesmo plano. O exemplo clássico de insanidade. Fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nessa altura, a China já estava bem preparada e tinha várias contra-jogadas poderosas prontas. E então, quando os Estados Unidos vieram com tudo com suas tarifas, desta vez ainda pior, porque eram tarifas aleatórias, atingindo todo mundo, inclusive todos os seus aliados, a China simplesmente se esquivou e respondeu rapidamente. Ela se esquivou e depois colocou os Estados Unidos em uma chave de estrangulamento. E essa chave foi sobre os elementos de terras raras. Os Estados Unidos tiveram que desistir muito rapidamente. Quero dizer, literalmente, foi uma experiência de quase morte. E se você quiser que eu explique por que os elementos de terras raras são insubstituíveis, posso explicar isso também. Claro, sim. Considerando que as terras raras têm sido tão mencionadas nas notícias, e algo a que você se referiu anteriormente sobre a indústria automobilística dos Estados Unidos estar à beira do colapso e sua dependência de terras raras, baterias chinesas e assim por diante, se você pudesse explicar aos nossos espectadores a importância central das terras raras na cadeia de suprimentos de produção, isso seria muito útil. Bem, acho que a primeira coisa a entender é que Besson acredita que a vantagem chinesa em terras raras vai durar apenas de 1 a 2 anos. Ele disse que os chineses levaram 25 ou 30 anos para construí-la, mas que nós faremos isso em 1 ou 2 anos. Agora veja, eu diria que isso é uma forma de insanidade, uma tolice beirando a insanidade. O motivo disso é que a China não levou 30 anos, mas na verdade 5 décadas para desenvolver seu sistema de elementos de terras raras, seu refinamento industrial e produção desses elementos. Isso remonta a 1972. E a primeira coisa a entender sobre os elementos de terras raras é que eles possuem propriedades únicas. Isso é, paramagnetismo, antimagnetismo e magnetismo resistente ao calor, se você os combinar em uma liga, luminescência, leveza e assim por diante. E isso tem a ver com o que se chama, desculpe, de química básica. A estrutura orbital do bloco F das camadas eletrônicas. Não existe tecnologia no planeta que nos permita manipular de forma significativa essas camadas eletrônicas ou imitar suas propriedades. Em outras palavras, você precisa desses elementos, em vez de, digamos, chips, que podem ser desenvolvidos. Portanto, a única maneira de obter elementos de terras raras é minerá-los, refiná-los e processá-los. Também seria possível reciclá-los a partir de componentes existentes, mas isso é, na verdade, muito difícil, por causa da forma como são fabricados. Eles não são facilmente recicláveis. Agora, o que é importante entender é que eles são incrivelmente difíceis de refinar, certo? E os elementos de terras raras de grau militar são ainda mais difíceis de refinar. Mas veja, mais uma vez, os elementos de terras raras são chamados de lantanídeos ou lantanoides. Isso vem da palavra grega lanthenin, que significa oculto, latente ou obscuro. Isso porque eles são extremamente difíceis de separar
e não são encontrados em concentrações significativas. Os mais comuns entre os lantanídeos, sério e lantânio, são encontrados em concentrações de cerca de 60 e 30 partes por milhão na crosta terrestre. E para dar uma referência, essa é aproximadamente a concentração de ferro no seu corpo. Nós temos hemoglobina no sangue e assim por diante. Então, temos ferro no corpo. Então, a concentração de elementos de terras raras na crosta terrestre é aproximadamente a mesma que a concentração de ferro no corpo humano. Esses são os mais comuns. Os mais raros chegam a ser apenas 1% desses valores. Refinar uma quantidade utilizável de metal a partir desses níveis de concentração é como construir um carro refinando cadáveres humanos, ou plasma. Ou como tentar construir uma casa com tijolos feitos da sujeira que você lava das suas calças jeans. Toda vez que você lava suas jeans, sai um pouco de sujeira, certo? Quero dizer, se você fizesse isso o suficiente, refinasse o suficiente, teoricamente poderia construir uma casa. Mas é algo incrivelmente complexo, incrivelmente repetitivo e incrivelmente intensivo em energia. It's incredibly energy intensive and it is incredibly costly. E é incrivelmente caro, realmente caro. Então veja, a China tem esse monopólio de mais de 90%, não apenas no processamento, mas também nos processos que envolvem elementos de terras raras. E veja, os comentaristas americanos gostam de opinar que a China conseguiu esse monopólio porque tem regulamentações ambientais frouxas. Isso é simplesmente a calúnia racista dos chineses sujos usada como um clichê. A ideia de que eles obtiveram o controle dos elementos de terras raras porque se sujaram. Mas, na verdade, uma das principais inovações dos chineses, ao longo de um processo de 5 décadas, foi tornar o refinamento mais limpo e seguro também. E eles detêm todas as patentes disso. Então, não é fácil. E outra coisa importante de entender é que os elementos de terras raras são um pilar fundamental da indústria de defesa dos Estados Unidos. Ou seja, radar, orientação, navegação, mira, interoperabilidade entre forças conjuntas, todo o campo de batalha em rede, depende de ímãs, lasers e eletrônicos relacionados a elementos de terras raras. Então é realmente, sabe, um golpe ou uma ameaça muito significativa para os Estados Unidos. Na verdade, Scott Bessent se refere a isso como uma espada. Ele a chama de espada de Damocles pendendo sobre os Estados Unidos. Ele diz que podemos nos livrar disso em alguns anos, mas entende que é uma espada crítica. E outra questão é o momento disso, porque lembre-se de que os Estados Unidos esgotaram seu arsenal militar por causa de suas guerras recentes contra o Iraque e por causa de seu recente e contínuo genocídio contra os palestinos. E por causa da guerra contínua na Ucrânia, isso está esgotando seus estoques. E para reconstruí-los, todos esses sistemas precisam de elementos de terras raras, de centenas de libras a toneladas, dependendo da plataforma de armas. E simplesmente não há reservas, nem mesmo uma cadeia de suprimentos. É por isso que isso é tão ameaçador. Mas outra coisa a entender é que Bessent e muitos comentaristas parecem pensar: nós apenas vamos reindustrializar. Você e eu sabemos que isso não vai acontecer, certo? Não é possível, porque os Estados Unidos se desindustrializaram ao longo de 50 anos. Durante o mesmo período em que a China se industrializava, os Estados Unidos se industrializavam por mais de meio século. E nós entendemos a lógica disso. Sabe, o capital monopolista se financeiriza. É uma via de mão única no roteiro do capitalismo. E não há como voltar no tempo. Você não pode nadar contra o tráfego, contra o tempo, contra a maré, a menos que os Estados Unidos façam o que a China fez, entende? Quero dizer, muito simplesmente, a General Motors é uma empresa norte-americana de fabricação de automóveis, mas o que ela mais faz é vender empréstimos, e não carros. É aí que está o principal negócio dela. Você compra um computador da Apple, eles te oferecem um plano de parcelamento. Nos Estados Unidos, se você compra um burrito, um sanduíche enrolado,
Eles perguntam se você quer pagar em 4 parcelas fáceis, certo? If you want to put it on 4 easy installments, right? And so that's even, your lunch that you're ordering is E assim, até o seu almoço que você está pedindo está se tornando financeirizado. Isso revela 2 coisas. Tudo está sendo financeirizado e também mostra que as classes trabalhadoras estão sendo tão empobrecidas que precisam pegar dinheiro emprestado, entrar em dívida, apenas para almoçar. Essa é a lógica inexorável do capitalismo. O dinheiro gera mercadorias, gera M', mais dinheiro, e agora passou a ser dinheiro gerando mais dinheiro, ou dinheiro simplesmente reivindicando mais dinheiro, de M para M'. Essa é a estrutura em que vivemos, e não é algo que possa ser desfeito. Não dá para voltar o relógio. A menos que, e vamos pensar sobre isso, sabe, as pessoas dizem, quero dizer, vamos pensar na China. O que a China fez foi implementar elementos do capitalismo de mercado para vencer o capital em seu próprio jogo. Agora, a questão é, o capitalismo dos Estados Unidos pode implementar o socialismo para competir com a China? Porque é isso que ele precisaria fazer se quisesse reindustrializar. E tecnicamente sim. Claro, sabemos, como dissemos, que as corporações monopolistas não competem em mercados. Elas planejam. E esse planejamento é semelhante ao que poderia ocorrer tecnicamente em um sistema socialista planejado. Mas, infelizmente, o que elas planejam, ou mais precisamente, o que tramam, são coisas indesejáveis. Elas produzem males sociais. Eles planejam para os males sociais, não para os bens sociais. E esse é o problema. Claro, tecnicamente, nada impede que sejam assumidos pelo Estado como serviços públicos quando atingem esse estágio de monopólio. Acho que é um bom argumento de que essas empresas de mídia social deveriam se tornar serviços públicos. Mas na prática, não há vontade política, nem poder político para que isso aconteça, a menos que haja uma revolução. Então, na prática, não. E outra coisa que é preciso entender, e eu sempre enfatizo isso, é que os Estados Unidos não apenas perderam habilidades ou se desindustrializaram. Eles perderam habilidades no sentido de que tornaram todo mundo burro e ignorante. E é isso que o capitalismo faz. E veja, há 300 anos o pai do capitalismo, Adam Smith, previu isso. Ele falou sobre a mutilação mental causada pela divisão do trabalho sob o capitalismo. Ele disse que uma pessoa se tornaria tão estúpida e ignorante quanto é possível para um ser humano se tornar. Foi isso que ele alertou, certo? E nós vimos recentemente essas estatísticas. O QI caiu. Diminui cerca de 1 ponto a cada 4 anos, mais ou menos. Apenas 5% conseguem fazer o que 25% conseguiam fazer em 1994. Quando eu ensino em uma universidade ou em uma pós-graduação, eu vejo isso. A escrita, o raciocínio, os níveis de alfabetização caem a cada ano. É possível ver esse tipo de perda de habilidades, essa criação de uma população de pessoas mal educadas e ignorantes. Mas como eu disse, no capitalismo, a desqualificação e o emburrecimento da população são, na verdade, necessários, certo? Por quê? Primeiro, você quer tornar os empregos e os trabalhadores fungíveis, que possam ser facilmente substituídos, precários. Então, você quer essa fungibilidade absoluta e a desqualificação. Isso também garante conformidade e disciplina, porque todos sabem que podem ser substituídos imediatamente. E o segundo ponto é que você também quer impedir o pensamento crítico que poderia desafiar o sistema. Então você quer pessoas ignorantes. O sistema cria, prospera e se sustenta por meio da ignorância, do analfabetismo e da estupidez. Por outro lado, por exemplo, em comparação com a China, os chineses gastam 4 vezes mais em educação do que em seu exército. Nos Estados Unidos, é o contrário, certo? Mas sabemos que o socialismo requer pessoas inteligentes e instruídas. Requer pessoas que saibam pensar criticamente, que sejam pensadores transdisciplinares, que sejam criativas e que valorizem o desenvolvimento humano. O socialismo precisa e gera pessoas inteligentes,
enquanto o capitalismo precisa e gera pessoas exploráveis. E para isso, ele requer o subdesenvolvimento humano. Requer a estupidez humana. Precisa que as pessoas sejam desprovidas de poder, intimidadas, exploráveis e fáceis de abusar. E é por isso que, sabe, essa é a contradição central. E isso é algo que pessoas como Besant ou Fromm nunca vão abordar. Então sim, isso não vai acontecer em 1 ou 2 anos. E duvido que aconteça em 5 ou 10 anos. And I doubt that it's even going to happen in 5 to 10 years. And do you, what do you think? E o que você acha que poderia ser a resposta das elites no poder a essa derrota? Quero dizer, de muitas maneiras, os Estados Unidos agora se deparam com um rival econômico capaz de impor danos materiais e econômicos reais. Talvez por um século, mais de um século, o país não tenha enfrentado um rival assim. E esta é a primeira vez que realmente enfrenta. Isso expõe de forma efetiva as mentiras do capitalismo norte-americano, ou do capitalismo neoliberal. A primeira etapa dessa exposição ocorreu durante a crise financeira global, mas eu vejo esta fase como uma extensão e um aprofundamento daquela crise. Porque se a crise financeira global foi, em certa medida, uma crise financeira, claro, ligada ao colapso do mercado imobiliário, ainda assim teve um enorme impacto nas condições materiais daqueles proprietários de imóveis. Mas ainda assim, isso foi apresentado como uma crise financeira. Desta vez, porém, envolveu comércio, transferência de tecnologia, trabalho, e estamos vendo escaladas contra os vistos H1B. Isso toca todos os tipos de questões, todos os aspectos da sociedade e da economia. E os Estados Unidos fracassaram. Quero dizer, Donald Trump chegou ao poder, explorando o descontentamento com a globalização e o capitalismo neoliberal. É claro, espalhando mentiras. E espero que espalhem ainda mais mentiras desta vez. O que você acha que seria o caminho a seguir, do ponto de vista das elites governantes? E como os cidadãos norte-americanos deveriam responder a essa crise? Essas são duas perguntas realmente boas. Quero dizer, a elite governante dos Estados Unidos está dando sinais de querer criar uma relação estável e um modus vivendi. Eu acredito que isso não é honesto. Não acredito que seja sincero. Se você cavar um pouquinho sobre a linguagem deles, verá que ainda estão profundamente apegados à ideia de hegemonia e dominação. Sabe, um viciado não abandona seu vício facilmente. E o vício dos Estados é um vício por poder, um vício por hegemonia. Basicamente, sabemos que os impérios imperiais ocidentais são construídos sobre uma relação extrativa entre centro e periferia, e eles extraem trilhões de dólares em riqueza e centenas de bilhões de horas de trabalho do sul global, de graça todos os anos. Jason Hickel fez um trabalho muito bom sobre isso. Ele quantificou parte disso. Jason Hickel has done really good work on this. He's quantified some of it. In one estimate, it's between 60 and Em uma estimativa, entre 60 e 150 trilhões de dólares foram extraídos gratuitamente do sul global desde 1960. Outra forma de calcular isso é, por exemplo, que todos os anos cerca de 800 bilhões de horas de trabalho gratuito, o equivalente a 17 trilhões de dólares em valor de trabalho nos níveis salariais ocidentais, são realizadas. E tudo isso ocorre por meio de mecanismos neocoloniais e neoliberais, certo? Tratados desiguais, propriedade estrangeira de recursos soberanos, empréstimos extrativos, monopólios de propriedade intelectual, rendas monopolistas, a moeda de reserva, esse privilégio exorbitante. E tudo isso é sustentado pela ameaça de violência. Agora, se os Estados Unidos desistirem de ser um império e se tornarem apenas um igual no cenário global, eles abrem mão de todos esses bens gratuitos. É como um parasita se tornando uma abelha operária. É como o passageiro do rickshaw agora puxando o rickshaw. É como Puyi, o último imperador tornando-se jardineiro. Isso não acontece facilmente. That doesn't happen easily. In the case of Puyi, it took a revolution. No caso de Puyi, foi necessária uma revolução, e depois 10 anos, uma década de reeducação. Então a questão é, o Ocidente consegue fazer esse reajuste? Consegue comer amargo por gerações como os chineses? Estão dispostos a trabalhar em fábricas? As elites permitirão isso?
os viciados conseguem largar o vício do poder? Ou, como já disse antes, conseguem abrir mão do controle sobre o planeta? Acredito que a elite imperial dominante preferiria destruir o planeta a abrir mão de seu poder e privilégio. Mas, sabe, veremos. Acho que certamente há muita recalibração acontecendo. There is a lot of recalibration going on. If you look at Western media, E veja, se você observar a mídia ocidental, eles estão dizendo que a China não é mais subordinada. É uma igual. Precisamos aceitar isso. E então, mais uma vez, pessoas como Michael Froman, ele está dizendo, nesse artigo muito irritado no Conselho de Relações Exteriores, ele está basicamente celebrando o incendiário. Ele diz que, no fim das contas, apenas uma mudança no comportamento da China vai estabilizar a relação bilateral. E o que ele está dizendo, essencialmente, é que a China precisa mudar seu sistema. Então eles realmente não desistiram e realmente não estão buscando um verdadeiro modus vivendi. And they're really not looking for a real modus vivendi. I think what we're looking at is a tactical reset. Acho que o que estamos vendo é um reajuste tático, uma recalibração tática, enquanto eles avaliam os danos da batalha e tentam se recompor para outro ciclo. E é por isso que Besson continua dizendo, você sabe, isso é apenas um revés temporário. Em 1 ou 2 anos, vamos nos recuperar e então estaremos bem. E Froman está dizendo, precisamos continuar a construir coalizões econômicas e militares para dissuadir, ou seja, agredir, e superar, ou seja, dominar, subjugar a China. Então não acho que haja uma mudança de mentalidade, mas certamente há descontentamento, certamente depressão e certamente raiva. E eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade imperial, esse desespero em não abrir mão de privilégios imperiais. Quero dizer, também se assemelha a privilégios feudais. Mas fiquei impressionado com o que o presidente Xi Jinping disse. Quero dizer, eles vêm dizendo isso o tempo todo, mas ele reiterou que a estratégia ou o objetivo do rejuvenescimento chinês não é necessariamente incompatível com uma política América em primeiro lugar razoável, no sentido de tornar a América grande novamente. Quero dizer, não da forma como Trump diz, mas que o desenvolvimento genuíno dos Estados Unidos não é incompatível com o desenvolvimento genuíno da China. Então eles não veem necessariamente as coisas como um jogo de soma zero. Mas não é assim que a elite americana vê a situação. Eles encaram qualquer ascensão da China como uma perda ou como um custo para a ambição e a presença imperial dos Estados Unidos. E algo muito importante nessa reunião também é a ausência. Quero dizer, você mencionou algumas das questões que surgiram durante a conversa. Reduzir a tarifa de 20% relacionada ao fentanil para 10%, efetivamente diminuindo as tarifas gerais de 57% para 47%, ainda significativamente mais altas. Eliminar algumas dessas taxas ligadas à indústria naval e também algumas das restrições não tarifárias, como você mencionou. Mas pelo menos uma ausência notável foi Taiwan nessa reunião. E isso foi minutos antes de Trump anunciar que os Estados Unidos retomariam os testes nucleares. Não apenas o desenvolvimento de sistemas de entrega de armas, que já vinha acontecendo, mas os próprios testes nucleares. Então o grupo de Trump e as elites americanas ainda não aceitaram o fato histórico de que Taiwan faz parte da China e continuam dispostos a ir à guerra, se quiserem, por causa de Taiwan. Qual é a sua percepção sobre o lado geopolítico da relação entre os Estados Unidos e a China, que, é claro, não surgiu nessas conversas, mas paira de forma significativa? Sim, mais uma vez, este é um comentário muito importante. E veja, mais uma vez, você está absolutamente certo. As elites dos Estados Unidos veem sua relação com a China como um jogo de soma zero. Na verdade, Kurt Campbell se dirigiu a um grupo de diplomatas chineses e disse na cara deles, quando estavam falando sobre ganha-ganha, ele disse, o seu ganha-ganha é besteira, o que em termos de decoro diplomático é algo meio insano de se dizer. Mas veja,
Este é também o homem que disse que desencadearia uma magnífica sinfonia de morte na Ásia. Ele disse isso publicamente. Então isso mostra o que a elite imperial dominante pensa e para o que ela está basicamente orientada. O teste nuclear pouco antes da reunião é muito interessante, porque esse é um tipo de mensagem que os Estados Unidos sempre enviam antes de se encontrarem. Isso ficou muito claro com o governo Biden. Antes da reunião, eles fazem algo incrivelmente agressivo. Durante a reunião, fazem gestos amigáveis. E então, imediatamente ou pouco tempo depois, fazem algo novamente incrivelmente agressivo. Reescalam a situação. É um comportamento de Jekyll e Hyde, uma rotina de policial bom e policial mau. E acredito que isso faz parte do arsenal diplomático dos Estados Unidos. Isso vem de sua doutrina de contra-insurgência, que eles vêm desenvolvendo há mais de 20 anos a partir do Senas. Essencialmente, é aquela velha noção de que você interpreta Jekyll e Hyde. Você joga com a pessoa que está tentando dominar. Você lhes dá flores em um dia, chocolates em outro, e depois lhes dá surras no seguinte. São chocolates e surras, flores e surras, vai e vem, vai e vem. Essa é uma forma de desmoralizar e confundir as pessoas, de miná-las. Sabe, acho que McMaster teve a melhor expressão disso quando disse: o que fazemos é entrar, ser educados, ser profissionais e ter um plano para matar todo mundo. Essa é, em poucas palavras, a estratégia de contra-insurgência e guerra psicológica. Por exemplo, quando o presidente Trump se encontrou com Xi Jinping em Mar-a-Lago, há 6 anos, no meio do jantar, quando, segundo ele, estavam saboreando o chocolate suntuoso e luxuoso, eles dispararam mísseis contra a Síria e sussurraram isso no ouvido de Xi Jinping. Sabe, enquanto ele comia o bolo de chocolate, ele diz: acabamos de bombardear a Síria. A ideia é, sabe, fazê-lo engasgar com o bolo de chocolate. E dá para ver um eco disso. Pouco antes de entrar em reuniões com a China, você diz que vai retomar os testes nucleares. Agora, o problema com isso é que os Estados Unidos, na verdade, já não são mais capazes de realizar testes nucleares. Pelo menos, não por alguns anos. Simplesmente não têm a capacidade ou a habilidade. Aquele processo constante de perda de qualificação de que falei também se estendeu aos testes nucleares. E agora, tudo é feito por meio de simulações. Eles não têm mais capacidade, sabe, de fazer um teste subterrâneo, ou mesmo um teste acima do solo, ou o que for. E mesmo que tivessem, levaria anos para se prepararem. Teriam que tirar todos os engenheiros antigos da aposentadoria e colocá-los para trabalhar novamente. Mas isso mostra tanto a esquizofrenia quanto a tentativa contínua de travar uma guerra psicológica, o que é outro sinal de que eles não mudaram sua natureza. Eles foram temporariamente desarmados. Temporariamente sem garras. Suas garras foram arrancadas com a ameaça dos elementos de terras raras, mas ainda não mudaram. E no fim das contas, o trunfo final, ou a última linha de defesa, é a guerra nuclear. Acredito que eles são capazes e estão dispostos a travar uma guerra nuclear. Então, tudo isso se resume, por exemplo, às tarifas. As tarifas supostamente são de 47%. Mas lembre-se, é preciso fazer uma média das tarifas deles, porque há muitas isenções envolvidas. Se você observar a taxa efetiva real, provavelmente é cerca de 27,8%, de acordo com a Yale Budget Review. E se você descontar 10% pelo chamado desconto do fentanil, então a China está enfrentando uma tarifa efetiva de 17,8%. O que é, na verdade, razoável em relação a outros países, incluindo os aliados dos Estados Unidos. Quero dizer, o Japão teve que ceder 550 bilhões para conseguir essa taxa com desconto. De qualquer forma, o Brasil e a Índia estão enfrentando taxas muito mais altas. Taxas muito mais altas, certo? Então, os Estados Unidos estão, sabe, intimidando seus aliados, ou potenciais aliados, ao mesmo tempo em que tentam se aproximar da China. E isso é novamente, como eu disse, por causa da experiência de quase morte que tiveram em relação aos elementos de terras raras.
Mas outra coisa a entender é que a China não suspendeu os controles sobre as terras raras de uso militar. Esses controles foram impostos em abril do ano passado. Os 6 elementos de terras raras pesados de uso militar, ou dual, eles ainda estão sob controle rigoroso, e eu duvido seriamente que a China vá liberar esse controle, porque sabe o que os Estados Unidos estão planejando. Neste momento, os Estados Unidos estão em uma situação difícil porque esgotaram seus estoques, com 3 guerras ou 2 guerras e um genocídio, e precisam se reconstruir o mais rápido possível. Mas dependem da cadeia de suprimentos chinesa para fazer isso. A China não vai lhes conceder isso. Eles declararam explicitamente que, por razões de segurança nacional, estão controlando os elementos de terras raras. E embora haja uma trégua de 1 ano, ou 1 ano de período probatório, para os Estados Unidos, durante esse tempo, a China simplesmente vai apertar seus procedimentos administrativos. Então, da próxima vez que isso acontecer, 1 ano depois, será ainda mais rigoroso e mais restritivo. E então eu acho que, sabe, os Estados Unidos estão em uma posição fraca. Também dá para ver que a China está pressionando os vassalos e aliados dos STATs. A Norinco é uma empresa chinesa de munições, às vezes a chamam de McDonnell Douglas da Ásia. Basicamente, é o intendente asiático da guerra na Ucrânia. E os chineses impuseram sanções a ela. Não acredito que essas sanções tenham sido suspensas, ou que serão, porque eles colaboraram com os Estados Unidos para sancionar a China. Então a Hanwha, a empresa coreana de munições, está em sérios apuros, assim como as subsidiárias americanas. E então a Nexperia, você sabe, aquela empresa chinesa que estava na Holanda, fez esse tipo de aquisição hostil e tentou tomar o dinheiro chinês por meio de medidas emergenciais. E os chineses basicamente disseram para eles se virarem. Eles vão fazer toda a produção na China. E a Holanda ficou com a casca de uma empresa. É como quando você tem gêmeos siameses e os separa. Um fica com o coração e o outro não. E os holandeses decidiram que vão dobrar a aposta no seu desacoplamento com a China e vão pagar um preço muito, muito alto. São movimentos muito tolos. Mas o que eles não entendem é que quando o valentão fica frustrado, ele vai descontar primeiro nos seus capangas. Se ele não consegue intimidar o alvo principal, ele vai intimidar o capanga. Então agora, os holandeses vão sofrer as consequências, e os outros aliados também. O Japão teve que desembolsar, sabe, 550 bilhões de dólares para os Estados Unidos. A Coreia estava sendo extorquida em 350. Conseguiram negociar para menos. Mas tudo isso serve para mostrar que os Estados Unidos estão se voltando contra seus aliados. Como disse Kissinger, é perigoso ser inimigo dos Estados Unidos e fatal ser seu aliado. E todos eles estão começando a ver isso e a entender. Então veja, no momento atual, há uma espécie de redefinição tática, mas acho que o derramamento de sangue ainda não acabou. E esse derramamento de sangue será sentido por todos os aliados dos Estados Unidos. Eles precisam entender que têm que agir de forma diferente. Só para te dar um pouco de contexto histórico. Na década de 1920, a comunidade afro-americana construiu uma cidade próspera, que era frequentemente chamada de Wall Street Negra. Lá havia hospitais, escritórios de advocacia, médicos e dentistas afro-americanos. Era uma comunidade próspera e bem-sucedida. E a comunidade branca a reduziu a cinzas. Mataram pelo menos 300 pessoas, feriram milhares e a destruíram completamente. Por quê? Bem, o pretexto era que um homem afro-americano teria olhado de forma errada para uma operadora de elevador e eles queriam puni-lo. Mas, na verdade, eles simplesmente não suportavam a ideia da riqueza negra. Como essas pessoas negras, esses afro-americanos, seus ex-escravizados, poderiam se tornar advogados, médicos e dentistas e, sabe, ter sua própria economia sem serem subjugados a eles?
E essa é a mesma mentalidade que os Estados Unidos estavam levando à China. Queriam elevar a China e depois destruí-la completamente, como fizeram em Tulsa, Oklahoma, no massacre de Tulsa. Mas a China mostrou que não será intimidada, que não pode ser intimidada. E os Estados Unidos estão recuando disso. Ainda assim, não desistiram dessa ideia. And still they haven't given up on that. I believe that they're hiding and biding and looking for. Acredito que eles estão se escondendo e esperando o momento certo, procurando outras formas de atacar. Se não for a Venezuela, então a Nigéria ou algum outro país. Eles estão buscando mais lugares para desestabilizar e derrubar governos, especialmente ao redor da periferia da China, para ver se conseguem criar esse tipo de capitalismo sem lei, de gangsters, em toda a região. Lembre-se, Myanmar regrediu para uma espécie de capitalismo criminoso e escravista, com golpes online operados por escravos. Isso é realmente um retorno essencial à acumulação primitiva, ao puro gangsterismo, que vimos, por exemplo, em Manchukuo e em todo o Myanmar, mas também em muitas fases do desenvolvimento capitalista inicial. Regressou a isso. E então, sabe, acho que as luvas foram tiradas. And so, I think that, the gloves are off. They're going to just look for other ways and other means. Eles vão procurar outras formas e outros meios de tentar, minar o crescente sul global multipolar. E o papel, acredito eu, das pessoas no norte global é primeiro impedir que os Estados Unidos e os países ocidentais entrem em guerra, porque esse é o último recurso. É nisso que eles estão apostando. E então a segunda coisa, que é mais sutil, mas mais difícil, é que elas precisam desmagnetizar e descolonizar suas mentes. Porque os estadunidenses consideram a mente um campo de batalha. Eles veem como mais importante ter domínio da narrativa para que possam começar é preciso ter domínio da informação, ou domínio da narrativa, antes de poder se engajarem numa guerra cinética. Information dominance or narrative dominance before you can engage in kinetic war. And so if you can prevent that. E assim, se você puder impedi-los, impedir essa dominação cinética, essa colonização da mente, essa fabricação de consentimento para a guerra, essa fabricação de ódio para a guerra, então você tem uma chance de evitar a guerra cinética real. E é aí que a mídia se torna realmente importante, especialmente a mídia alternativa como a sua. Notei que há setores ou segmentos da chamada mídia alternativa que estão gerando ódio contra o sul global, atacando os BRICS, atacando a China, atacando todos os países do sul global. Por que é que eles não estão fazendo algo? Eles precisam ser mais agressivos. Eles estão fazendo algo. Estão trabalhando no próprio ritmo. Estão construindo sua estrutura de peões. Não vão mergulhar de cabeça em um lance agressivo e sacrificar a rainha. Into an aggressive gambit and sacrifice their queen. They're building out their pawn structure and they're moving it. Eles estão construindo sua estrutura de peões e avançando lentamente, 15 movimentos de peão como abertura. Mas, quando isso estiver feito e se tornar cada vez mais sólido, então eles responderão de forma adequada. É isso que se vê na resposta da China em relação aos elementos de terras raras. Eles se sentem fortes e firmes o suficiente para apresentar uma resposta muito, muito contundente, e os Estados Unidos estão prestando atenção. Em última análise, o que o Norte Global precisa fazer é apoiar os experimentos soberanos, socialistas e progressistas do Sul Global, em vez de atacá-los, porque é daí que surgem a esperança e a possibilidade. Há múltiplos experimentos, todos diferentes, mas há algo organicamente importante e fundamentalmente transformador acontecendo. É potencialmente a transformação de 500 anos de colonialismo e imperialismo ocidentais. Essa é uma possibilidade otimista. Mas se a partir do Ocidente você simplesmente se junta e colabora e acaba repetindo os clichês da CIA e do Departamento de Estado, então você certamente faz parte do problema, não da solução. Em última análise, acredito que o o Ocidente precisa fazer é mudar seu sistema. Como eu disse, um sistema socialista desenvolve os seres humanos. Um sistema capitalista os explora. Portanto, o que o Norte Global precisa fazer é parar de se enganar, parar de se iludir. E as pessoas do Norte Global precisam mudar seu sistema da maneira que for possível.
começando pela recusa em acreditar em mentiras e repetir as narrativas de propaganda criadas para derrubar movimentos possíveis e promissores do Sul Global. Promising movements of the Global South. Essa é uma boa forma de encerrar. Mas, se eu puder fazer uma última pergunta, considerando o quanto acho importante seu comentário sobre a necessidade de construir solidariedade entre os países do Sul Global. Assim como você, vejo que há aspectos positivos surgindo no Sul Global. Estamos vendo, especialmente na Ásia Ocidental, novas formas de resistir ao Império. Também estamos vendo o novo presidente, creio eu, dentro do KMT, em Taiwan, que prometeu cerca de um século de paz entre os dois lados do estreito há poucos dias. O presidente Lee, na Coreia do Sul, está em uma situação muito séria, certo? Quero dizer, um investimento de 350 bilhões de dólares pode levar a um colapso tremendo. As reservas cambiais da Coreia do Sul somam cerca de 400 bilhões de dólares. Forex reserve amounts to about $400 billion. That would be like more than 90% of if that. Isso representaria mais de 90% do total. Se isso fluísse de uma só vez, seria impossível. Quero dizer, a Coreia do Sul está dizendo que 200 bilhões de dólares podem fluir em parcelas de 10 bilhões. E além disso, eles terão uma participação de 50-50 na construção naval e em outros setores. Mas se 350 bilhões de dólares forem forçados e extraídos da Coreia do Sul como um tributo, isso extinguiria a economia coreana. Isso serve apenas para colocar em contexto como, por um lado, a China consegue resistir quase sozinha ao ataque imperial. Embora eu não queira minimizar os aliados que a China construiu, enquanto os Estados Unidos, em grande parte no papel, têm muito mais aliados. Mas o restante do Sul Global também está enfrentando o peso disso. Vimos isso nos casos da Índia, do Brasil e de outros países. Diante dessa realidade, e considerando que grande parte do mundo não ocidental não possui as mesmas forças que a China, é ainda mais importante criar conexões e, como você disse em nosso último programa, construir solidariedade para resistir ao núcleo imperial. Então quero encerrar perguntando a você, como observador do Ocidente, quais são seus pensamentos sobre as respostas do restante do Sul Global, não a China, mas o restante do Sul Global, a essa loucura do capitalismo imperial tardio? Para a grande maioria das pessoas, acho que a máscara caiu. Se é que algum dia esteve intacta, agora estão vendo através dela. Elas percebem a falência fundamental do sistema imperial e de sua pretensão à universalidade. Lembre-se, o Ocidente sempre reivindicou esse tipo de universalidade de sua moral e de seus padrões em todo o mundo, e afirmou, você sabe o fim da história. Agora, a China rompeu com isso, porque se desenvolveu em seus próprios termos. Tradicionalmente, a doutrina era, a dosha era. Se você se desenvolve, precisa se tornar mais ocidental. Se quiser se tornar moderno, precisa se tornar mais ocidental, mais capitalista, neoliberal capitalista. You have to become more capitalist, neoliberal capitalist, E você precisa, e este é o outro ponto que a China desmentiu, sua indústria não precisa se tornar mais intensiva em carbono. A China destruiu todos esses 3 mitos. Você não precisa se tornar ocidental. Pode se desenvolver em seus próprios termos, de uma forma adequada à sua própria cultura. No caso da China, o socialismo com características chinesas. Você não precisa se tornar capitalista. Pode se desenvolver de uma maneira mais apropriada para o seu sistema e para o seu povo. E você não precisa se tornar mais intensivo em carbono. O consumo de carbono da China atingiu o pico. Ela sempre foi, digamos, uma nação credora em termos de suas emissões totais de carbono, porque o que importa são as emissões totais, não as anuais, nem as diárias. O dióxido de carbono, uma vez liberado na atmosfera, permanece de 300 a 1000 anos. Portanto, é sempre necessário observar a quantidade acumulada. E se você analisar essa quantidade acumulada e a parcela justa da China em relação ao seu tamanho, ela sempre foi uma nação credora. Sempre usou menos do que o seu orçamento real.
Mas mesmo assim, a China fez promessas de descarbonizar e está começando a descarbonizar. Já atingiu, sabe, o pico das emissões de carbono e agora está diminuindo. Está criando bens globais para que todos os países do sul global possam se desenvolver de forma sustentável. Essencialmente, está transformando o desenvolvimento sustentável e a tecnologia sustentável em um bem global, de modo que se possa aproveitar os bens comuns globais do sol, do vento e das ondas. Os capitalistas ocidentais, você sabe, eles não podem cercar o sol, o vento e as ondas. E, portanto, a China ofereceu um método e um caminho para que todos os países do sul global desenvolvam sua infraestrutura energética de forma sustentável. Isso é um avanço extraordinário e revolucionário. E claro, você nunca ouve falar disso no Ocidente, mas é algo fundamental. E só por isso, acredito que o sul global compreende os benefícios que a China está trazendo ao mundo. Eles perceberam a falência absoluta do sistema imperial ocidental e suas pretensões de moralidade universal, mesmo tendo sido construído sobre genocídio após genocídio, culminando no genocídio atual, que dizem a você que não está acontecendo. Essa falência moral, total, absoluta e hipócrita, acredito, foi um chamado de despertar para o mundo inteiro. E acho que isso também está afetando os aliados dos Estados Unidos. Na Coreia do Sul, por exemplo, um estado vassalo, eles não seguiram o programa de Trump, reagiram. O Japão seguiu. Em Taiwan, o partido de oposição agora fala em restabelecer relações e construir laços mais fortes com a China. O DPP e figuras como William Lai têm sido criticados pela mídia ocidental como imprudentes e, você sabe, instáveis. Então podemos ver que, mesmo entre os vassalos ocidentais, a mensagem está mudando e as pessoas estão começando a entender as coisas de uma forma completamente diferente. Acho que há esperança e otimismo simplesmente por causa das mudanças transformadoras que estão acontecendo no sul global, impulsionadas e sustentadas pelo exemplo da China. Vamos encerrar por aqui, Kijota. Foi uma conversa fascinante e foi uma honra absoluta tê-lo conosco. Muito por seu tempo. Thank you so much for your time. Obrigado. Sempre um prazer. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.